Ok, então, primeiramente, boa tarde para todos. Então, para quem não me conhece, acho que ninguém me conhece, meu nome é Emerson Luiz, eu sou psicólogo geral aqui de Branco da Rocha, trabalho no NASF e faço atividades nas UBSs. Então, a ideia, por enquanto, é fazer grupos com palestras, depois perguntas e respostas. E talvez em maio a gente começar a fazer grupos que tenham uma certa sequência. Então, semana 1, semana 2, assim por diante, os temas tendo uma ligação com o outro, para ficar algo assim mais completo, como se fosse realmente ou um curso, uma terapia em grupo, um grupo realmente terapêutico, algo que vai auxiliar. Então, o tema dessa palestra, eu vou fazer a duração total vai ser 2 horas, até as 4 da tarde. Então, eu vou falar o material que eu elaborei, aí depois eu vou abrir para perguntas e respostas, e vou abrir em ordem de chegada. Então, assim, quem chegou primeiro vai ter oportunidade primeiro. Se a pessoa não quiser, passa para a seguinte e assim por diante. Eu achei que é justo fazer dessa forma, até porque tem que escolher de algum jeito, né? Então é algo mais assim, pessoal. Quem chegou primeiro tem mais tempo. Ok? Se alguém tiver com sugestão depois, pode dar também. Mas o tema, assim, dessa palestra é depressão e ansiedade. O que é, como não lidar e como lidar com a ansiedade e com a depressão. Então, primeiramente, o que é depressão e o que é ansiedade? A palavra ansiedade, ela tem o sentido de angústia, de mal-estar. Então, ele está preocupado, ele está se sentindo angustiado, como se fosse um nó na garganta. A palavra tem esse sentido de apreensão, de mal-estar, porque a gente está esperando algo acontecer, a gente não sabe se vai acontecer desse jeito ou do outro, que se desse jeito vai ser ruim, que se dessa outra forma vai ser bom, a gente não sabe, a gente quer saber, só que tem que esperar, e essa espera nos deixa angustiados. E a palavra preocupação, ela significa literalmente pré-ocupação. Então, pré-escola, é aquela escolinha antes da escola formal. Acho que nem se usa mais essa palavra, mas tem sentido, né? Pré-história, o que existia antes do ser humano existir, antes da história humana, e assim por diante. Pré-vestibular, o curso que faz antes do vestibular. Então, pré-ocupação é aquela ocupação mental que nós temos antes da ocupação. Então, vai ter alguma coisa importante amanhã ou semana que vem. Então, eu estou pré-ocupado. Antes da ocupação, que vai ser amanhã, eu já estou ocupado mentalmente, emocionalmente com aquele assunto. E já depressão, a própria palavra depressão, ela quer dizer pressão para baixo. Então, talvez você tenha visto aquelas placas de trânsito que é escrito assim, depressão a 500 metros, depressão a 100 metros. Aí tem até gente que, para fazer gracinha, para perto dessa placa, aí todo mundo desce do carro com um cara de triste, depressão a 500 metros, todo mundo triste. Tá, mas o que quer dizer isso? Depressão é porque a estrada ela faz um declive para baixo, né? Então, para o motorista tomar cuidado com isso. A depressão, emocionalmente, é o quê? Uma pressão para baixo, a pessoa está emocionalmente para baixo. Então, tristeza é uma forma de depressão? O que vocês acham? Sim, sentido genérico, sentido assim mais amplo, ela pode ser chamada, porque realmente a pessoa que está triste, ela está pressionada para baixo, está numa fase de baixa energia. Agora, quando os médicos, os psiquiatras, os psicólogos falam sobre psicopatologia e falam de depressão, é algo à parte e diferente da tristeza comum. A depressão é um problema que a pessoa perde bastante, bem mais a sua
energia, né? Tristeza também. Mas assim, o contrário de tristeza é o quê? O que vocês diriam? Alegria. E o contrário de depressão é alegria? Não, é vitalidade. Então a pessoa que tem depressão, não apenas ela perdeu a alegria, mas ela perdeu a vitalidade. É claro que um não exclui o outro, mas quando se fala de psicopatologia, está relacionado mais com esse transtorno. E também a ansiedade, pode ter ansiedade normal e pode ter ansiedade que vira um transtorno. A pessoa tem aquilo durante, assim, mais tempo do que o normal, com mais intensidade, por mais assuntos do que o normal. E tanto a depressão quanto a ansiedade, elas podem ser provocadas por fatores orgânicos. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um desequilíbrio nos hormônios, por alguma doença ou outra, ou menopausa, isso pode afetar e afeta as emoções. Ou algum remédio, alguma doença que a pessoa está tomando. Né? Uma vez eu tomei um remédio que desidratava o corpo. Aí na bula já falava, ó, pode dar crise de ansiedade. E realmente eu me senti bem mal. Só que depois eu lembrei da bula. Ah não, aquele remédio, a bula já falou que ia passar isso. Então, aquela pequena crise que eu tive foi por causa do remédio. Desidratou o corpo. Aí o corpo interpretou a falta de água no organismo, momentânea, como sendo uma ansiedade, uma angústia. E de fato é. Na sede, a gente sente a garganta seca. Na angústia, na ansiedade, a gente sente o aperto e tudo mais. Então o corpo ele pode confundir sentimentos, sensações que são parecidas. Então a depressão e a ansiedade, elas podem ser orgânicas ou podem ser frutos da maneira de pensar e agir que a pessoa desenvolveu, cultivou durante a vida toda. Agora, não é tanto o caso de ser um ou outro, preto ou branco, é mais assim uma escala de cinza. Então imagine uma faixa, de um lado é preto, do outro lado é branco, uma ponta, só que o branco vira cinza claro, depois vira cinza médio, vira cinza escuro, vai virar preto. Onde exatamente começa o cinza, termina o branco, começa o cinza, e onde termina o cinza e começa o preto. É difícil saber, porque é uma graduação. Então, onde exatamente termina a depressão e a ansiedade, que são de origem do modo de pensar e agir da pessoa, e começa a depressão e a ansiedade, que são de problema orgânico. É bem difícil estabelecer isso exatamente, porque tanto o pensamento afeta o organismo, o pensamento, o modo de pensar, quanto o organismo também afeta o pensamento, e assim por diante. Então não é algo assim tão simples. Até um livro que eu estou lendo, não é de psicólogo, mas fala de depressão. A pessoa que tem depressão de origem orgânica não precisa de psicoterapia. Mas como assim não precisa de psicoterapia? Então só para vocês verem que às vezes livros podem dar orientações erradas. A pessoa que tem uma depressão ou uma ansiedade de origem orgânica, ela também precisa de orientação. Agora, ela vai precisar de medicação também. E a pessoa que tem problema, uma ansiedade e depressão de origem, de modo de pensar e agir, dependendo do caso, ela também pode precisar de medicação, de tratamento psiquiátrico. Então, cada caso é um caso. Agora, como que nós podemos lidar? Bom, tudo que eu vou falar aqui é baseado em 2 fatos científicos. Primeiro, de um lado, o ser humano, ele é um ser vivo. O ser humano, como os outros animais, ele respira, ele come, ele processa os alimentos do seu corpo, ele tem reações instintivas. Então, o ser humano, nesse sentido, ele é um animal. Ele é um ser vivo, ele não é um vegetal, ele não é um androide, um robô, um alienígena, ele é um ser animal. Só que, por outro lado, o ser humano é muito mais complexo do que os animais. Os animais vivem apenas no mundo concreto, o que pode ser visto, pode ser tocado, que tem altura, largura e profundidade, que tem peso, que tem cor. Enquanto o ser humano vive também no mundo abstrato. Ou seja, nós pensamos, imaginamos, e esses pensamentos, imaginações e crenças e valores
afetam como nós pensamos, nos sentimos, agimos, cuidar da nossa vida. Então, são duas verdades que nós temos que lidar ao mesmo tempo. O ser humano é um ser vivo, é um animal, tem instintos básicos, e ao mesmo tempo o ser humano é um ser muito mais complexo do que os outros. Isso que eu estou falando é independentemente de crença ou descrença religiosa. Então, se tiver uma pessoa ouvindo aqui, algum de vocês, que é agnóstico ou é ateu, ele vai ter que concordar que o ser humano é complexo, é mais complexo que os outros animais. Agora, se tiver uma pessoa que é super religiosa, acredita, ou religiosa simples, acredita que o ser humano foi criado por Deus, independentemente de entrar no mérito da questão ou não, de um caso ou de outro, o ser humano, ele respira. Ele foi criado por Deus, Deus colocou pulmão, Deus colocou sangue, colocou pelo, cabelo no ser humano, para ele conseguir viver no planeta Terra. Então, colocou uma estrutura biológica no ser humano. Então, isso é ponto pacífico. Não vem ao caso essas crenças pessoais, tanto crença como descrença, que é mérito, é decisão de cada um de vocês tomar. Então, desde que vocês concordem com esses fatos, que são básicos e que não vão contra as principais crenças ou descrenças, então o que eu vou passar aqui é plenamente aceitável. Ok? Então, os animais, quando eles são dentro de um perigo, então imaginem, por exemplo, sei lá, um grupo de zebras ou de búfalos sendo atacados por um bando de leões. Geralmente eles vão fazer o quê? Que é a reação que o animal tem quando ele é atacado por um predador? Alguém quer falar? Se defender, né? Hã? Se defender. Como? Tem três formas. Agredir, pode ser. Correr, agredir, enfrentar ou se esconder. Ou entrar no falecimento. Como? Entrar no falecimento, que serve de comida para o próximo. Para o próximo abatedor, né? Ele vai precisar lidar com isso, né? Então, assim, às vezes um animal, digamos, tem um bando de zebras, tem um bando de leões, ataca, tem aquele tumulto, uma zebra pega e fica encolhida ali. Então é uma forma de lidar também. E o ser humano tem esses instintos, ele também lida com os perigos das três formas. Ele pode lutar, ele pode fugir, ou ele pode se esconder, ficar paralisado, também fica se fingir de morto, literalmente ou metaforicamente. Então nós vamos lidar com isso. Nós vamos aqui analisar como que isso acontece. Então eu vou apresentar primeiro como que nós não devemos lidar com depressão ou com ansiedade. Então, fugir. Como é que o ser humano foge de perigos de forma inadequada? Uma maneira é através de vícios. Então, quando falo de vícios, pensa em drogas, cocaína, maconha, crack, e de fato são vícios. Mas basicamente, qualquer ação, qualquer comportamento que dá alívio, que dá prazer, pode se transformar num vício. Então, alimentação, tem gente que se alimenta compulsivamente, transtorno alimentar, tem gente que fica viciado em trabalho, tem gente que fica viciado em sexo, tem gente que fica viciado em N atividades, que não são erradas em si próprias, mas a pessoa usa aquilo de forma viciosa. E o vício não resolve o problema, pelo contrário, o problema e principalmente a causa dele continua, e geralmente a pessoa que acaba caindo em um vício, ela piora a própria situação. Então não é uma boa forma de lidar com os perigos. Outra forma de fugir é a desistência. Hoje em dia, as pessoas estão tendo cada vez menos tolerância a problemas, a sofrimento, então elas estão desistindo cada vez mais fácil, cada vez mais rápido. Então, pessoas começam um curso e desistem, a pessoa começa um casamento e já desiste. Então, muitas pessoas, eu falo que todo mundo que desiste de algo está sendo desistente, não é isso. Mas muitas pessoas desistem prontamente das coisas. Então, isso também pode acabar reforçando várias crenças que a pessoa tem, que
Crença aqui não é doutrina religiosa. Crença aqui é convicção que algo é verdade. Né? Então, se a pessoa, não consigo fazer nada na vida, aí a pessoa tenta algo, a primeira dificuldade já desiste. Isso vai reforçar a crença dela, que ela é uma pessoa fraca, que ela é uma pessoa isso, aquilo, que ninguém gosta dela, ou tudo mais. Então, acaba reforçando. Uma outra forma de lidar com o perigo, que é ruim, que é uma forma de fugir, é o pessimismo. Então, a desistência, não adianta, nada tá bom, ninguém presta, tudo vai dar errado, então para que tentar? Para que me esforçar para algo bom? E assim por diante. Essa atitude negativista, pessimista no sentido psicopatológico. Porque tem o pessimismo patológico e tem o pessimismo, digamos, filosófico, em que a pessoa interpreta a realidade focando, enfatizando mais o lado negativo. Mas isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, se a pessoa tem o pessimismo como padrão do seu modo de pensar, esse é o único modo de pensar, isso também é uma fuga dos problemas que piora a sua situação. Agora, paralisar. Como que o ser humano ele fica paralisado? Claro, lembrando, o ser humano ele pode fugir, ficar paralisado ou lutar fisicamente, mas ele pode fazer isso de formas simbólicas, metafóricas. Lembra que eu falei, o ser humano vive em dois mundos, o mundo concreto e o mundo abstrato. Então, vícios, desistência, pessimismo são formas de abstrações, são formas que a pessoa foge dessa maneira. Então, paralisar, uma forma, pensamento circular. A pessoa diz que está tentando se autocompreender, compreender a situação, mas o pensamento da pessoa só anda em círculos. A pessoa fica preocupada com isso, depois volta para isso, volta para aquilo. Se você conversa com a pessoa, ela fala de um assunto, você tenta ajudar a pessoa a resolver aquele assunto. Olha, mas isso eu não posso resolver por causa disso. Isso eu não posso resolver por causa disso outro. Esse outro eu não posso resolver por causa disso. Então eu não resolvo A por causa de B, não resolvo B por causa de C, e não resolvo C por causa de A. Mas aí vira um círculo, mas espera aí. Então como é que faz? Isso é uma forma de ficar paralisado. A pessoa só fica girando o pensamento, remoendo o passado, fica remoendo o futuro e não resolve. Ou as coisas do presente e não resolve. Isso é uma forma. Outra maneira de paralisar, a fixação comportamental. Isso significa que quando uma pessoa tem esse fenômeno, a pessoa ela faz mais aquilo que ela sabe fazer, mesmo que não tenha dado certo. Então, a pessoa que digamos, vamos colocar assim, a pessoa tentou fazer um trabalho, aquele trabalho não deu certo, a pessoa insiste mais ainda. A pessoa está no relacionamento, está com problema. Em vez da pessoa mudar a forma como ela interage, não. Ela repete os comportamentos que já causam aquele problema. A pessoa que quer controlar tudo, isso já entra no outro. A forma como a pessoa se relaciona com os filhos, com os irmãos, com os pais, com os amigos. Aquele comportamento não deu certo, mas a pessoa acredita que vai. Então, quando eu tentar pela milésima vez, vai dar certo. Quer dizer, 999 vezes que eu tentei esse comportamento, deu errado, mas agora vai. Por quê? Porque sim. Porque realmente vai. E não é porque você tenta pela milésima vez que dessa vez vai dar certo. Então, esse tipo de fixação, é claro, em alguns casos a gente tem que perseverar, mas em outros casos, não. Então, se algo sistematicamente dá errado, porque está em desacordo com as leis naturais, está de acordo com os fatos, está em desacordo com a realidade, como funciona a realidade, então é bem provável que continue não funcionando. Então a gente tem que fazer mudanças na forma de pensar e agir. Então, se você fizer o que você sempre fez, provavelmente vai acontecer o que sempre aconteceu. Se você quer resultados diferentes, você tem que, de alguma forma ou de outra, pensar e agir diferente. Porque enquanto você mantiver o mesmo tipo de comportamento, no mesmo tipo de ambiente, a tendência é acontecer aquele mesmo tipo de problema. Então, ou muda o ambiente, ou muda a maneira que você pensa e interage. Se os dois mudar, também pode ser bom. Uma outra
forma que o ser humano luta. Como é que o ser humano luta de forma abstrata os problemas? Uma maneira é insistir. Então, aquilo já não deu certo, e às vezes ele abriu uma loja, ele já viu, já está há vários meses, ele viu que não vai dar certo, mas ele insiste. Ou então a moça está namorando um rapaz, o rapaz tem várias atitudes ruins, já deu sinais claros que não quer mudar, mas ela acredita que se ela fazer isso, fazer aquilo, ele vai mudar, e que depois que casar ele melhora. Então, insistir. Então, insistir realmente é algo que, se for feito de uma maneira obcecada, realmente não dá certo. Comportamentos supersticiosos. Por superstição, a gente pensa muitas vezes em crenças, por exemplo, objeto de sorte e assim por diante. Agora, para a psicologia, um comportamento supersticioso significa quando a pessoa ela faz algo acreditando que esse algo dá resultado, porque alguma vez aparentemente deu, e ela fica repetindo, a esperança. Então, deixa eu dar um exemplo assim, bem simples. Se você colocar, digamos, um rato ou uma pomba numa caixa, numa gaiola que tem uma alavanca, e quando aperta essa alavanca, sai uma semente, sai uma ração, tudo. O pombo ou o rato, ele vai mexer em tudo ali, uma hora ele vai mexer naquela alavanca e vai cair aquela semente. Então ele aprende, está com fome, mexe na alavanca e cai a semente. Então tem uma relação de causa e efeito. Aquela alavanca realmente produz a semente, a ração que o animal quer. Agora digamos que esse mesmo animal, ou um animal semelhante, uma pomba, um rato, seja colocado numa gaiola, numa caixinha semelhante a essa, tem uma alavanca, só que essa alavanca não produz nada. Ela simplesmente está ali, ela mexe, mas não produz nada. E a maquininha de ração está programada para soltar um grão de ração ou de semente a cada 5 minutos, mais ou menos. Então o que acontece? O ratinho ou o pombo vai começar a mexer em tudo. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele por acaso vai mexer na alavanca bem na hora que vai soltar aquele grão. Aí ele vai aprender que, apertar a alavanca vai soltar o grão de ração ou de semente. Só que na verdade não, aquela semente lá é automática. Pode ser frequente, a cada 5 minutos, pode ser não frequente, às vezes é 2 minutos, às vezes é 5, mas está automático. Só que o rato, ou o pombo, qualquer animal, como ele teve o comportamento de apertar, e logo depois ele teve o que ele queria, o alimento, ele começa, digamos, a pensar, ele aprendeu, só que aprendeu erroneamente, que a alavanca produz aquilo. Só que não é verdade. No primeiro caso, sim, a alavanca realmente dava alimento. Nesse segundo caso, não. Mas como aconteceu depois, a gente pensa que foi causado depois. Então, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela fica preocupada. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Aí, não acontece. Que lição que ela aprendeu? Intuitivamente. O fato de eu ficar ansioso, de eu ficar ansiosa, faz com que não aconteça aquilo que eu temi. Então eu não posso deixar de me preocupar, porque se eu não me preocupar vai acontecer. Mas se eu me preocupar não acontece. É claro que ninguém verbaliza desse jeito, ou poucas pessoas. Mas o pensamento, o modo de pensar das pessoas muitas vezes é essa. A pessoa lá no fundo ela acredita que a ansiedade de alguma forma produz bons resultados. Então ela se torna igual aquele ratinho ou aquele pombo que está naquela caixinha, mexeu na alavanca, caiu a semente, aconteceu depois, então foi causado por isso. Então, eu fiquei ansioso, que aconteceu o problema tal não aconteceu, foi porque eu fiquei ansioso. Então isso é um comportamento supersticioso. O fato de eu ficar ansioso ou não produz nada, nenhuma mudança mágica no ambiente, não tem nenhuma relação. Digamos, eu estou no posto de ônibus, o próximo ônibus vai vir daqui a 15 minutos, e eu estou preocupado que eu estou meio atrasado. Aí eu fico preocupado.
Será que o ponto de ônibus tem um aparelhinho que detecta a ansiedade das pessoas, manda mensagem para o motorista para ele vir mais rápido? Não, né? Então, se o ônibus vai demorar 15 minutos e não importa se eu me manter relativamente calmo ou se eu ficar morrendo de ansiedade, ele vai demorar 15 minutos de qualquer forma. Então não tem nenhuma relação entre a minha ansiedade e o comportamento, porque o pensamento também é um comportamento. E o resultado do ônibus vir antes. Então, por que eu vou continuar emitindo esse comportamento? Então não é para se preocupar, ir para o outro extremo? Não, eu vou falar isso daqui um pouquinho. Então essas formas de lidar, de fugir, paralisar e lutar nesses sentidos, realmente não dá certo. Agora deixa eu fazer um adendo aqui, eu nem escrevi isso aqui, mas vou acrescentar. Comportamento é um ser interagindo no ambiente. Então uma sala fechada, vazia, não tem comportamento, não tem ninguém ali para se comportar. E se fosse possível um ser humano estar num lugar que fosse um vácuo completo, não tivesse espaço, não teria como ele se comportar. Porque a gente sempre age num lugar em reação às coisas que estão acontecendo naquele lugar, né? Então, se a luz apaga, se alguém abre a porta agora, a gente vai prestar atenção ali. Então, no ambiente aconteceu um evento, alguém abriu a porta. Nós temos uma reação, um comportamento. A gente olha para a porta, para ver o que aconteceu. Então, é sempre assim, tem um ambiente, nesse ambiente tem um ser, e esse ser se comporta agindo, interagindo com esse ambiente, incluindo com outras pessoas, outros seres que estão ali. Então existem 3 formas da gente lidar com problemas nesse sentido. Se você tem um problema, você tem um problema em um ambiente. Então qualquer pessoa, pode mudar. Claro, cada caso é um caso, cada situação é uma, mas teoricamente você pode mudar de ambiente. Então nós estamos nessa sala, nós podemos ir para outra sala. Nós podemos mudar o ambiente. Então digamos, aqui está escuro, está a luz apagada. A gente pode ir lá e acender a luz. Então, o ambiente é o mesmo, mas nós alteramos o ambiente. E terceira alternativa, nós podemos mudar a nossa reação ao ambiente. Então digamos, está meio escuro, mas tá bom, deixa. Eu deixo de me importar com isso. Então é uma maneira de interagir também com o ambiente. É simplesmente aceitar a situação. Qual que é mais certo? Qual que é melhor? Depende de cada caso, de cada situação. Então só para recapitular. Do ponto de vista do comportamento no ambiente, a gente pode agir de 3 formas. A gente pode mudar de ambiente, a gente pode mudar o ambiente, ou a gente pode mudar a nós próprios, a nossa reação ao ambiente. Então isso vale para a família, isso vale para trabalho, isso vale para a escola, para grupo religioso, para qualquer ambiente. Se você tem um problema, você pode mudar de ambiente, você pode mudar o ambiente, talvez, né? Claro, às vezes não pode, mas teoricamente você pode. Ou você pode mudar a si mesmo. E também você pode fazer combinações disso. Você pode sair um pouco do ambiente e mudar um pouco o ambiente, combinar. Então são estratégias diferentes. Então aí que tá. Aí volta naquilo que eu falei, de fixação comportamental. Você só conhece uma forma de lidar com aquela situação e você só lida daquela forma. Tem uma frase de um psicólogo, Maslow, que ele fez a pirâmide de Maslow. É um gráfico sobre o ser humano, mas não é o caso. Ele falou assim: quem é bom com martelo pensa que todo problema é prego. O que vocês entenderam dessa frase? O que vocês entenderam? Como? Está errado. Está errado, mas ele só tem um martelo. E ele é bom com martelo. Então ele vê um parafuso, isso é um prego. Vai lá. Então da mesma forma, né? Sei lá, de repente a pessoa que, digamos, a pessoa é um gerente no lugar que ele trabalha, ele lidera, ele manda tudo. Aí ele quer chegar em casa e quer falar do mesmo jeito. Não que seja adequado necessariamente para o que ele tratou, mas será que tem outras formas de agir? Será que porque você sabe agir de uma certa forma,
aí você sempre age daquela forma esperando que dê resultados. Então, se o ambiente é diferente, você consegue bons resultados, mas se o ambiente não é propício para aquele comportamento específico, você tem maus resultados. Então, será que nós não temos essa fixação comportamental? Será que às vezes a solução é aprender novos comportamentos, incluindo novas formas de pensar, novas crenças, não doutrinas religiosas, crenças? Eu sou isso, o mundo é não sei o que, as pessoas são não sei o que, os homens, as mulheres, isso são crenças. Isso afeta a forma como a gente interpreta a realidade e como a gente interage com o ambiente, com as pessoas, com o mundo. Isso é muito importante. Agora voltando então, como nós devemos lidar com o perigo? Então tem a fuga, que é construtiva, tem o ficar paralisado, que é construtivo, e tem o lutar, que é construtivo. Então, como a gente pode fugir de forma construtiva? Nós podemos, por exemplo, nos divertir, reservar tempo para diversão, entretenimento, para fazer aquilo que você gosta, para esquecer momentaneamente o problema. Ah, mas isso não vai virar um vício? Não necessariamente, se você manter sob controle. No caso do vício, a pessoa usa, assim, a pessoa vive em função da diversão. A pessoa que se diverte de forma saudável, ela usa a diversão para temperar a vida. Então, é a diversão que existe em função da vida, e não a vida em função da diversão. A pessoa tem uma vida mais equilibrada, ela consegue lidar. Então tem os problemas tudo, aí chega o fim de semana, ou mesmo o fim do dia de trabalho, a pessoa vai, assiste ou um jogo, ou um programa, ou seriado, ou videogame, ou sei lá o que a pessoa gosta de fazer, que é saudável em si mesmo, não vai virar um vício só porque a pessoa está se divertindo. E a pessoa usa aquilo para esquecer o momento do mesmo problema. Aí quando a pessoa volta a lidar com o problema, ela está com a cabeça refrescada, está aliviada. O ser humano precisa de descanso, né? Tanto é que quem faz exercício de musculação, né, o que o professor de musculação fala? Ou de educação física? Você tem que deixar aquele músculo descansar. Então, num dia você exercita esse músculo, no outro dia você faz esse outro exercício que é para esse outro músculo. Enquanto você vai fazer esse exercício nesse dia, o músculo daquele dia está descansando. Aí quando você voltar a fazer o exercício do grupo A, o músculo do grupo B está descansando, e assim por diante. E não todo dia, de preferência, né? Então é necessário ter um certo descanso, ter um certo repouso. Isso não é ruim. Tem que ter a medida certa, tem que ter um equilíbrio na quantidade e na qualidade. Desistir, às vezes, é interessante. Às vezes o pessoal fala, né, tem aquela frase, desistir nunca, render-se jamais. Tá bom, então eu estou andando em direção a um precipício, retroceder jamais. Então eu vou cair no precipício. Isso é teimosia, isso não é perseverança. Às vezes, é interessante você desistir de algo. Mas aí você não vira um desistente? Não, você desistir de algo pontualmente, depois que você analisou os prós, os contras, os fatores, e você chegou na decisão, é uma coisa. É diferente daquela pessoa que, quando tem dificuldades, já desiste prontamente. Assim como persistir e perseverar, é diferente daquela pessoa que é teimosa, que insiste em algo mesmo sem chance de dar certo. Outra forma de fugir, que é importante, é reconhecer limites, obstáculos, realidade atual. Então, cada um de nós tem seu próprio perfil, suas próprias características, tem suas limitações, enfrenta certos obstáculos. Às vezes a gente muda nossa situação e o obstáculo muda. Às vezes nós mudamos nossos limites, às vezes não. Às vezes é possível transcender, às vezes não. Então cada um tem que fazer o seu próprio planejamento. Mas nós sempre temos limites, porque nós não somos deuses, nós somos seres humanos. A gente tem uma grande capacidade de aprendizado, uma grande capacidade de superação, mas isso tem que ser feito com razoabilidade, sem extrapolar, senão pode acabar até piorando uma situação, né? E isso de realidade atual é bem importante, porque às vezes a gente fica fixado no passado, né? Então, digamos, o sujeito, ele era um gerente de uma grande empresa
ele gerenciava 100 pessoas, tinha um salário de 10 mil reais, tinha um ótimo carro, tinha uma ótima situação. Aí, ou a empresa fechou, ou ele foi demitido, o funcionário teve desempregado, o dinheiro diminuiu, ele arranjou um emprego, e assim, é o gerente agora, ele está dirigindo, ele gerencia apenas 10 pessoas, tem um salário de apenas 3 mil reais, assim, apenas que eu falo em comparação com o que ele tinha. Aí o que o gerente faz? Ai, puxa, mas eu era gerente de 100 funcionários, eu tinha 10 mil reais, eu tinha um carro, não sei o quê, eu viajava, eu podia ir para a Europa, eu podia fazer isso. Agora está uma nova situação. Ora, quanto mais cedo a pessoa aceitar a realidade, que ela está nessa nova situação, e viver de acordo com ela, e procurar usufruir o aqui e o agora, melhor. Quanto mais a pessoa ficar fixada no passado, no que tinha, não é questão de dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser um recurso que a pessoa tinha, pode ser a questão da saúde que a pessoa tinha, sei lá, a pessoa fazia 1000 coisas, aí teve um AVC ou teve alguma doença, e agora foi um pouco mais limitada. Mas tem várias coisas boas que ela pode fazer de hoje em diante. Mas não, ela tem que fixar. Não, mas antes de eu ter o AVC, eu escalava a montanha, eu fazia isso, fazia aquilo. Poxa, realmente, que bom que você fez isso quando podia, né? Agora, ou que poderia ter feito, eu não fiz, ninguém se lamenta nisso. Mas o que eu posso fazer de bom na minha situação atual? Então, se a pessoa focar no aqui e no agora, que ela pode fazer aqui e agora, daqui em diante, ela poderá melhorar a situação. Se ela não fizer isso, ela vai piorar uma situação que já é ruim. E até que ponto ela pode melhorar? Será que a pessoa pode voltar a ser como era antes? Em alguns casos sim, em outros casos não. Mas de qualquer forma, não é isso o fator mais importante, mais preponderante para a pessoa ter satisfação na vida. É claro que é melhor ter um salário de 10 mil reais que um salário de 3 mil. E um salário de 3 mil é melhor que um salário de 1000. Só que assim, a partir do momento que a pessoa tem as suas necessidades mais básicas satisfeitas, dali em diante, a pessoa se torna muito mais feliz só porque tem uma situação melhor. Então, uma pessoa que tem um salário de, vamos supor, a pessoa tem uma renda de 100 mil reais, uma microempresa, tudo, tem 10 carros de um certo valor de 100 mil reais, ele não vai ser 10 vezes mais feliz que uma pessoa que tem apenas um carro de 10 mil reais, de 100 mil reais que seja. Então a gente tem muitas ilusões, a gente coloca muito pré-condição na nossa felicidade. Para eu ser feliz, eu tenho que ser isso, tenho que ter isso. E muitas vezes essas pré-condições são arbitrárias. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Nós criamos essas regras e nós viramos escravos das nossas próprias regras. Então, tem que fazer isso, mas quem disse que tem que fazer? E assim por diante. Poder, tem a realidade da vida, né? Exatamente. A outra coisa que eu falei de lutar de forma inadequada, né? O otimismo cego. Então tem gente que não aceita que tem limites e tenta fazer coisas além da sua capacidade. Isso é um otimismo cego, isso é uma fuga, isso é uma luta destrutiva. Então, por exemplo, o sujeito trabalha como cozinheiro no restaurante. Ele é um ótimo cozinheiro. Aí alguém chega e fala: ô fulano, você cozinha tão bem, por que você não abre um restaurante? Você abriu um restaurante super sucesso. Peraí, mas será? Sim, não necessariamente. Ser um cozinheiro é uma coisa, ser dono de um restaurante ou gerente de um restaurante é outra. De repente um ótimo gerente, um ótimo cozinheiro vai ser um gerente de restaurante limitado. Às vezes um ótimo jogador de futebol vai ser um técnico limitado. Às vezes um jogador mediano vai ser um técnico muito bom. Porque são coisas diferentes. Então não é porque você é bom numa coisa que você vai ser bom na outra. Então é importante. Então isso tem que ser sempre positivo. Olha, mas positivo não é sempre bom. E negativo não é ruim. Isso é outro erro que as pessoas pensam, que as pessoas têm, de achar que tudo que é negativo é ruim, tudo que é positivo é bom, e não necessariamente. Às vezes o pensamento positivo ele é um auto-engano e o pensamento negativo ele tá certo. O pensamento negativo, ansiedade, depressão,
Ansiedade, tristeza, raiva, ciúmes, eles são desagradáveis, mas dentro de certos limites eles são saudáveis. Eles ajudam a gente a lidar com a situação e tudo mais. Mas como sentimento positivo, se ele for desequilibrado, ele também pode causar problemas para a pessoa. Né? Então a pessoa está super contente porque aconteceu alguma coisa boa. Sei lá, nasceu um filho, ou a pessoa acabou de casar, ou foi promovido. A pessoa fica super confiante. Aí aparece um sujeito dizendo, né, digamos, olha, eu tenho um bilhete da loteria de 10 mil reais. Só que, sei lá, não sei porquê, eu não posso ir lá pegar, eu te vendo por 3 mil. Você quer comprar? É, claro, eu estou numa fase super boa, tudo que eu faço dá certo, daí... Então, é golpe. Tem vários golpes. Os golpes sempre lidam com as fraquezas da pessoa. Ou a fraqueza para o mal ou a fraqueza para o bem. A pessoa quer muito ajudar o outro, ou a pessoa quer ter a vantagem do outro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Os sentimentos eles podem perturbar o nosso raciocínio. O positivo também pode perturbar, não só o negativo. Então a gente tem que ter o equilíbrio nos dois sentidos. Nem sempre o positivo é ruim, nem sempre o positivo é bom, e nem sempre o negativo é ruim. Depois, ganancioso. Isso, também. Mas às vezes uma pessoa cai num golpe porque ela é muito bondosa. Né? Tem um outro golpe que é assim, digamos, você está numa rodoviária, no aeroporto. A pessoa chega com uma mala, ô senhor, eu vou tomar um café e minha mala está muito pesada, você pode cuidar para mim? Ah, cuido. A pessoa vai, passa 20 minutos, volta. Ai, obrigado, você é tão bondoso. Você não quer você ir tomar café? Eu cuido da sua mala. Ai, tá bom. Aí você vai, tem duas ali, né, da sua. Aí, quem que vai cair nesse golpe? A pessoa gentil, a pessoa bondosa. Então, tem os dois casos. Tem a pessoa que cai porque é pilantra, e tem a pessoa que cai justamente porque é muito honesta. A pessoa honesta pensa que todo mundo é honesto. É o defeito do honesto isso, achar que todo mundo é honesto. E não é o caso. Paralisar de forma saudável. Procurar viver o aqui e o agora. Tem o professor Luiz Marins, ele tem um programa na Rede Vida, que é muito interessante. Aí tem uma frase dele, ele é consultor de empresa. Aí tem uma frase dele que diz assim: viver é concentrar todo o intelecto e toda a motivação ao essencial no momento presente. Então se você dedica parte do seu intelecto e toda a sua motivação, ou todo o seu intelecto, mas parte da sua motivação, você não está vivendo. Se você dedica ao que é secundário, ou que é incidental, também você não está vivendo. Se você dedica ao que é importante, mas não nesse momento, também você não está vivendo. Então, é chamado de estado de fluxo isso, né? Concentrar no aqui, agora, no que estamos fazendo agora. Então, nesse momento, nós estamos acompanhando essa palestra. Nós não estamos, tenho que fazer isso, fazer aquilo. O pensamento, ele desvia. Então, os orientais comparam o nosso pensamento com um macaquinho frenético, ele fica pulando de galho em galho. Então, o nosso pensamento também, ele fica pulando de um assunto para outro, passado, futuro, e assim por diante. Então, a gente tem que acalmar, procurando aprender a se concentrar no aqui e no agora. Então nunca se deve pensar no futuro e no passado? Sim, mas tire lições do passado, se organize, prepare suas ações para o futuro, dentro que você pode, mas viva, usufrua o presente. Não é ser imediatista, não é ignorar as consequências, não é isso. Ou esquecer o passado, isso. É ter esse equilíbrio, realmente. Então, lutar de forma produtiva. A gente faz isso persistindo, perseverando, quando existe uma esperança real de obter bons resultados. Então não é só uma teimosia, né? Então, sei lá, o jovem, ele namora uma moça e a moça é extremamente egoísta. Pode acontecer também. Não, mas eu vou conseguir mudar ela, vai se tornar uma pessoa gentil. Tá, cara, mas se você quer uma moça, uma namorada que seja uma pessoa gentil, arranja uma namorada que já seja gentil, não uma pessoa que você vai transformar. Até porque então, você não está namorando com ela, você está namorando com o personagem que você criou para ela, né? Então ele tem que saber persistir. Então uma coisa é eu ter um cachorro e adestrar ele para ter um bom comportamento de cachorro. Outra coisa é eu ter um cachorro e querer transformar ele num gato.
Ou tem um gato que quer transformar ele num cachorro. Então o que você quer? O que você tem? O que você razoavelmente pode obter? Porque às vezes a gente pode obter uma coisa, mas a gente vai pagar um preço altíssimo, né? Então, comportamento científico. Como que o cientista pensa e age? O cientista, ele vê um fenômeno, ele analisa os fatos, ele pensa baseado em princípios, em leis naturais, depois ele faz experiências, ele faz projetos, ele faz empenhos. Então, é importante que a gente aprenda a analisar a nossa vida, as nossas decisões dessa forma. Quais são os fatos? Saber raciocinar, saber diferenciar realidade de imaginação, saber diferenciar o que é concreto do que é apenas especulação, e assim por diante, fazer planejamento, pensar em termos de longo prazo, de consequências. A realidade é regida por leis naturais. Então, qualquer pessoa que tem qualquer sistema de crenças, religioso ou não, que ache que tudo é questão que o ser humano determina, que a nossa atitude determina tudo, que tudo é questão de atitude, de motivação, tudo é construção social e assim por diante. Isso é pensamento supersticioso. O pensamento científico existe uma realidade objetiva que eu, como ser humano com emoções, interpreto de forma... As minhas emoções afetam a minha percepção, mas a realidade existe, independentemente da minha percepção. A realidade funciona de acordo com leis naturais, de causa e efeito. Então, se eu agir em desacordo com essas leis naturais, e também em desacordo com as leis humanas que estão baseadas nessas leis naturais, eu vou ter maus resultados. Se eu ajo de forma de acordo com essas leis naturais, eu vou ter melhores resultados. Então, o que você quer? Quer ter bons resultados? Haja de acordo. E uma outra forma, é que nem eu disse antes, tem o pessimismo filosófico, que a pessoa procura aceitar a realidade, Então não necessariamente o otimismo é bom e o pessimismo é ruim, mas muitas vezes o pessimismo, mesmo se a pessoa remói muito, pode levar a depressão mais facilmente. O otimismo vai levar a superconfiança. A pessoa aceita mais o que ela é capaz de fazer e acaba quebrando a cara. Então qual que é o equilíbrio? Eu vou contar assim brevemente a história para vocês de um militar americano, o sobrenome dele é Stockdale. Ele foi prisioneiro na Guerra do Vietnã. Ele ficou, se não me engano, 7 anos prisioneiro, em situações bem difíceis, era torturado, maltratado, não tinha condições mínimas, era uma prisão, uma prisão comunista, uma prisão que era realmente para quebrar eles psicologicamente. Não era simplesmente uma retenção que tinha direitos humanos e tudo mais, era algo tenebroso. Aí ele conseguiu não apenas perseverar 7 anos, mas também ajudar os colegas dele a perseverar. Eles ficavam em celas separadas para ficar na prisão solitária, justamente para quebrar eles emocionalmente. Aí eles pegaram e inventaram não, o código Morse eles já conhecem, militar. Eles se comunicavam por toque, O toque, o barulho, 2 pontinhos quer dizer A, 3 pontinhos quer dizer B, e assim por diante. Eles se comunicavam por toque, um encorajava o outro, só que alguns perseveravam também, outros desistiam. Aí depois que ele foi solto, perguntaram para ele como ele conseguiu perseverar e quem que desistia. Ele falou que quem desistia eram os... Vou colocar assim entre aspas, mas ele não colocou entre aspas. Os otimistas, aquela pessoa diz: não, eles vão libertar, mês que vem é o fim do ano, eles vão libertar a gente no fim do ano. Aí, vinha o fim do ano, eles não eram libertos. Não, mas a Páscoa, na Páscoa eles vão libertar a gente. Aí vinha a Páscoa e não. O dia de ação de graças, meio do ano. Aí vinha e não era. Aí a pessoa ia se desgastando emocionalmente, ia perdendo energia, ia caindo. Tá, mas toque dele. Então você está falando que quem perseverou é quem era pessimista, achava que não ia perseverar nem nada, é isso? Aí ele explicou o seguinte, Stockdale. Até isso foi chamado de paradoxo de Stockdale.
Paradoxo é uma afirmação que aparentemente é contraditória. Por exemplo, silêncio ensurdecedor. Ou seja, se é silêncio, como é que pode ser ensurdecedor? Então, é uma forma de expressão que é justamente para a gente pensar. Ou então, religião secular. Como é que pode ser uma religião secular? E pode. É possível. Então ele falou o seguinte, duas afirmações. Primeiro, aceite a realidade atual. Nós somos prisioneiros e tudo mais. E ao mesmo tempo, nunca perca a esperança. Mantenha a atitude positiva. Então, se você está numa situação ruim, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, evitar piorar a própria situação. E segundo, ter atitudes positivas, construtivas, que pelo menos evitem piorar. E se não evitar piorar, pelo menos que ajude. Se puder ajudar a melhorar, ótimo, mas pelo menos que não atrapalhe. Então esse é o paradoxo do estoque dele. Aceita a situação, enfrenta a situação, por mais dura que ela seja, e ao mesmo tempo mantenha a atitude positiva. É possível fazer isso? É fácil? Não. Agora, esse tipo de atitude está de acordo com as leis naturais. A pessoa agindo assim, ela vai obter melhores resultados. Como? Quando? Onde? Exatamente não dá para saber. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada um de nós é único. A situação de cada um de nós também é única e assim por diante. Mas esses princípios, eles são válidos, porque eles são baseados em leis naturais que não dependem do ser humano. São leis naturais, são universais, ou seja, valem no planeta inteiro. São atemporais, ou seja, não dependem de época, de moda. Elas são objetivas, ou seja, não depende da nossa crença, do nosso valor. A lei natureza está na natureza, não em nós, se bem que nós fazemos parte da natureza, mas é por isso que, de acordo com ela, produz bons resultados. Então, fazendo assim, ligando todos esses princípios que eu falei e outros também, é possível a gente assim, diminuir a tristeza, diminuir a ansiedade, passar a ter uma vida mais significativa, uma vida mais equilibrada, lembrando que ser feliz, estar bem, não significa necessariamente viver em êxtase, como quando você está dando gargalhada de risada, de felicidade, se divertindo ao máximo, se divertindo como louco. Não é isso que é ser feliz. Ser feliz é um sentimento. Eu nem gosto de falar de felicidade por causa disso, pode ser um mau entendimento. Felicidade é um sentimento, uma média de bons sentimentos que você tem quando você faz coisas que são significativas, coisas que são agradáveis, ainda que simples. Não que você nunca tenha sentimentos negativos, mas você tem um objetivo, você tem pensamentos positivos, sentimentos positivos. Então, na média, é mais positivo do que negativo, mesmo que seja só um pouquinho. Então, é algo sutil. É por isso que às vezes a gente, a pessoa está no trabalho, é muito duro, é muito difícil, é longe, é pesado, é não sei o quê. Aí a pessoa passa um certo tempo naquele trabalho, aí a pessoa sai, ai que alívio sair daqui. Aí passa um tempinho, a pessoa pensa, para, poxa, lá era ruim, mas sabe que eu era feliz e não sabia? Né? Então, às vezes tem essa sensação, porque é um sentimento, uma sensação que é sutil, a gente não percebe, eu sou feliz, não, então você não é. A pessoa que se declara, que ostenta felicidade no Facebook, ou seja, como for, ela não é feliz. E teve um psiquiatra, Viktor Frankl, que sobreviveu ao campo de concentração nazista. Ele é judeu, ele faleceu em 92, acho, e sobreviveu. Aí uma das coisas que ele ensinou, além da importância de ter objetivo, ter significado, é o seguinte, que a felicidade ela não deve ser o objetivo, ela tem que ser um subproduto. Então, por exemplo, a pessoa que é obcecada em ter uma boa saúde, ela fica hipocondríaca. A pessoa que é obcecada em ser correta, ela pode acabar virando até hipócrita, ou acaba fazendo males piores que aquela que ela condena, e assim por diante. Então a pessoa que é obcecada em ser feliz, é porque ela não é feliz. Quem que é feliz? É aquela pessoa que encontra uma razão pela qual ser feliz.
E essa razão a gente encontra de duas formas, tanto nos prazeres quanto no significado. E o significado a gente encontra nos relacionamentos, no nosso trabalho, né? Relacionamento é família, colegas, amigos, pessoas que a gente cuida, que a gente ajuda. No trabalho, na atividade, não necessariamente empregado, mas na nossa atividade profissional. E também na nossa atitude a respeito do sofrimento. Então, se você cuida dos seus relacionamentos, se você trabalha com o objetivo de fazer algo bom para outras pessoas, claro, também tem o salário, tudo, mas uma coisa não exclui a outra. E se você também procura encarar o seu próprio sofrimento de uma forma como um aprendizado, como uma forma de você transcender, de você superar, de você crescer e assim por diante, se você tiver essas atitudes, então você vai ter um bem-estar, independentemente da realidade se tornar exatamente aquilo que a gente quer. E não se torna, mas a gente pode ter esse bem-estar mesmo assim, e ter essa tranquilidade, essa paz mental, apesar dessas dificuldades. Então é possível e vocês podem fazer isso. Todos nós podemos, nós somos seres humanos, isso faz parte de nós, ok? Então é isso, um momento só.